E continuando essa série de entrevistas, a convidada de hoje é a Teca Nelma. Tudo bom, Teca Nelma? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você está nessa corrida eleitoral aí? Oi, boa tarde. Eita. Tudo bem, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente tá gravando agora à tarde, já ia dar boa tarde pro pessoal, mas muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre as eleições, sobre a questão de Maceió. Então, muito feliz pelo convite, muito obrigada e tô à disposição. Show. Teca Nelma, a gente tem alguma restrição de assunto ou posso lhe perguntar tudo? Fica à vontade. Posso, né? Uhum. Então vamos lá, né? Eu queria fazer esse bate-papo da gente. Levando em conta que você é uma candidata a um cargo público, claro. Conhecendo um pouco da sua essência, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o seu viés particular, né? Suas ideologias, o que você pensa a respeito de alguns temas, para depois a gente ir para as suas propostas, o que você pretende fazer, o que você fez nesses 4 anos como vereadora atuante, já que já é candidata à reeleição, não é tão nova, mas já é candidata à reeleição. E aí a gente vai falar sobre alguns tópicos bem polêmicos, tá? Pode ser? Bom. Pode seguir ou tem alguma restrição? Não, fica à vontade. Então vamos lá, ó. Vai sair aí na tela o primeiro tópico, você pode cortar para 4, tá, Rafa? Escola sem partido, primeiro tópico. O que é que você acha desse tópico aí? Como é que você vê essa questão da escola sem partido, da ideologia dentro das escolas? Assim, particularmente, esse é um tópico que já passou dentro da Câmara de Vereadores aqui em Maceió, foi onde a gente protagonizou aqui em Alagoas todo esse debate que ganhou o Brasil afora. Na verdade, foi uma tentativa, na minha percepção, da direita de despolitizar a escola e tirar a autonomia do professor na sua educação. Escola sem partido é uma fantasia. Na verdade, não existe nenhum tipo de pessoa neutra, né? Não existe neutralidade no ensino. E não existe neutralidade em ninguém. Ninguém é só técnico, ninguém é meramente técnico, ninguém faz esse tipo de trabalho. Todo mundo é um ser político. E a escola sem partido foi uma tentativa que aconteceu aqui em todo o Brasil, mas que não foi levada à frente. Alguns estados e municípios ainda acreditam nessa suposta ideologização da matéria, ideologização da história, mas na verdade isso é totalmente passado. A gente deve procurar falar coisas mais atuais que estão reverberando na cidade de Maceió. O que a gente está preocupado mesmo com o município, quais são os anseios da população. Então a Escola Sem Partido foi uma tentativa que foi falha aqui na nossa cidade, como em todo o estado e todo o Brasil. Vamos passar para o próximo tópico, tá? Vamos. Você já explicou um pouco sobre sua visão sobre escola sem partido, então vamos falar sobre as escolas militares. Se não existe escola sem partido, escolas militares podem existir? Elas existem, na verdade. Mas devem existir? Não, eu sou contrária. Inclusive já teve essa votação na Câmara de Vereadores, um projeto de lei autorizativo, que foi para autorização para a Prefeitura de Maceió, da criação de escolas sem partido, escolas militares aqui na cidade de Maceió. Eu votei contrária, se eu não me engano, o doutor Valmir também, outro vereador do Partido dos Trabalhadores. E nesse momento a gente votou primeiro para acreditar que professor militar não é professor. Existe uma separação entre, para mim, né, particularmente, entre esses dois tipos de profissão. E a gente entende também que existiria, na verdade, uma retirada do dinheiro da educação para ir para as forças militares, para ir retirar e reduzir o investimento educacional. Então, assim, eu não vejo como uma boa proposta. Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito disso. Você falou que não existe, o militar não é professor. Quando um militar ele tem a formação de professor também, você se mantém nesse mesmo viés de pensamento? Por exemplo, um professor na escola aqui em Alagoas é a Escola Tiradentes, né? Isso, a Escola Tiradentes. Já fui várias vezes lá, conheço o trabalho. É lá que até onde eu penso um pouquinho, até onde eu conheço um pouco, parece que os professores têm que ter a formação de licenciatura. Tem que ter a formação em licenciatura lá na Tiradentes. É um bom trabalho que eles fazem especificamente naquela escola, mas a gente não quer militarizar o ensino. Então não é a questão de não ser professor, é a questão da militarização do ensino, né? Sim. Eu considero essa proposta também assim. Foi tentativa do Jair Messias Bolsonaro de implantar aqui na cidade, não só na cidade de Maceió, em todo o Brasil, e agora com o governo Lula ela foi retirada. E aí existiu esse projeto de lei autorizativa na Câmara de Vereadores, qual eu votei contrário, mas ele ainda não foi promulgado ou sancionado pelo prefeito e promulgado pelo vereador, presidente da casa, o vereador Galba.
Então, eu vou ter contrário a essa proposição, porque eu sou mais do viés do ensino do Paulo Freire, por exemplo, do que desse viés de militarização do nosso ensino, militarização da nossa vida. Eu tenho uma visão de mundo totalmente distinta dessa, então não é isso que eu acredito para o município de Maceió. Ô, Teca, mas eu queria aprofundar mais um pouco, só para saber o que a gente pode ponderar na sua visão, claro, para poder trazer uma visão contrária a esse tipo de ensino. Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida e eu vi que a Escola Tiradentes aqui de Alagoas, por exemplo, ela ajudou a aumentar a nota do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento Educacional aqui em Alagoas. E assim, quando os alunos saem de lá, tem um percentual grande, né? Eu digo porque eu conheço de perto aquela escola ali que vai direto para carreiras importantes, como medicina, direito e inclusive para a polícia militar. Quando a gente fala de eficiência e eficácia, né? A eficiência é o ato de fazer alguma coisa que se pede, por exemplo, e a eficácia é fazer com um mérito. Eu diria que esses números ele é bom para a educação. Então eu não entendo, só do seu viés, eu queria entender, na verdade, assim, o que as escolas militares, nesse caso, ela poderia trazer uma coisa prejudicial para a comunidade. Eu sou contrária à militarização do ensino. Na verdade, a gente vê que tipo de investimento tem na Escola Militar de Tiradentes e como é o investimento nas outras escolas do município de Maceió. Se a gente analisar o orçamento proporcionalmente, a gente vê que o orçamento da cidade de Maceió vem diminuindo o investimento na educação. Um dos resultados é o nosso IDEB, que vem diminuindo também, infelizmente. E a gente vê, na verdade, o que é a contramão do investimento público. Qual o tipo de investimento que tem nessa escola específica, uma análise de uma escola comparada a todas as escolas do município de Maceió e a precariedade do ensino que a gente encontra. Se a gente vê o que é, por exemplo, a vida do professor hoje em dia e qual investimento a gente tem no pagamento por exemplo, do piso salarial, que é o mínimo que deveria ser pago a um professor, a gente vê a disparidade que se encontra dentro das escolas. Então, essa é uma escola única que tem um investimento muito maior do que outras escolas do município de Maceió e a gente precisa fazer o recorte de como é o orçamento da cidade como um todo. Então, a gente vê que tem uma diminuição no investimento da educação. E aí eu gostaria de fazer uma proposição, então. Se há uma disparidade, não seria o caso de aumentar o investimento nas outras escolas, não diminuir de uma escola na sua visão? Onde eu falei que eu queria diminuir o investimento na escola, eu acho que não deve ter militarização do ensino. Você falou assim, há uma disparidade no investimento da escola militar em detrimento das outras escolas. Quando você fala isso, eu entendo que está se investindo mais na escola militar e menos nas outras escolas públicas. Nesse caso, não seria equalizar para cima, aumentar a régua na sua visão ou não? Mas eu sempre ou é a questão da militarização mesmo? Eu não sou a favor da militarização da escola, mas claro que todas as escolas devem aumentar seu investimento. Eu defendo isso, tanto que eu já fiz diversos pronunciamentos na Câmara de Vereadores, tentei fazer proposições de emendas de transposição dos recursos para retirar, por exemplo, da comunicação da cidade de Maceió, que tem um valor exorbitante, para a educação e para a assistência social, para políticas de habitação, que a gente tem uma diminuição de investimento também. Então, na verdade, o que eu vejo é aumentar o investimento nas áreas primordiais da cidade, como saúde, educação, especialmente também habitação, que a gente também vê diminuição. A gente tem diminuição proporcional de assistência social, de habitação, de educação. Saúde, ela continua em alta, mas comunicação, ela praticamente triplicou durante todos esses anos. Então, a gente vê, na verdade, a necessidade de, sim, equalizar esses recursos, mas não depende apenas de mim. Eu sou um ano vereadora entre os 25, eu fiz minhas proposições, e aí a gente tem que ver a aceitação da maioria para ver qual é a prioridade da política de Maceió. Então vamos passar para o próximo tópico, tá? Claro. Vamos lá. Escola policiada. A presença da polícia militar nas escolas. O que você enxerga disso daí? Você enxerga que é ruim, que é bom? Assim, na verdade, as escolas policiadas, existe a necessidade hoje em dia em pontos específicos da cidade de Maceió, que tem um aumento da criminalidade, e aí seria para a própria segurança, mas não necessariamente ela dentro das escolas, mas fazendo a segurança fora. Eu não vejo nenhum tipo de problema em ter segurança nas escolas, na parte de fora delas, e fazendo a segurança de toda a região. Mas no caso, dentro da escola, você é contra? Eu não vejo qual a necessidade. Mas a gente tem casos hoje de professores sendo agredidos, de uso de drogas dentro da escola, casos importantes aí noticiados na mídia nacional em que
escolas foram invadidas e... Mas se o policiamento estiver na porta, como é que a escola seria invadida? Mas se tiver dentro, você não acredita? Se Como tiver é que dentro e ele fora, por exemplo, você acha ruim se tiver dentro e fora? Ou você acha... Eu vejo que tem que ficar fora, o policiamento do entorno da região. No caso, tem que ficar fora. Eu não vejo qual é... Se existe policiamento na parte de fora da escola, como ela seria invadida? Entendi. Então, no caso do CAGB, do CEPA, daquele complexo né? Educacional, você acredita que a força policial tem que estar ali na porta do CAGB, não andando ali na... Eles podem andar na redondeza, não vejo problema. Eu tô falando Sim. dentro das escolas. Ali é um complexo com várias outras, e aí pra você chegar até a escola tem um longo caminho a ser percorrido. A gente pode sim ter policiamento ali naquele local, até para aumentar a segurança que a gente tem no nosso município, mas dentro das escolas eu não vejo qual seria a necessidade. Entendi. Vamos passar para o próximo tópico, que eu tenho muitas perguntas para você. Claro. Desmilitarização da polícia. É um tópico que tem um viés político aí do qual você faz parte, né? Você apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está apadrinhando aí o Guilherme Boulos em São Paulo, que você também já deu sinais que está apoiando ele. Nesse caso específico, ele fala também sobre a desmilitarização. Você é contra ou a favor da desmilitarização? Então, eu ainda quero me ater às questões de Maceió. A gente não tem essa proposta para o município. O Guilherme Boulos não é candidato a prefeito aqui em Maceió. Ele é candidato em São Paulo. Eu estou preocupada com as questões práticas da cidade. Como eu te falei antes, no começo, a gente vai passar por um processo, agora no início da nossa entrevista, para lhe conhecer melhor, conhecer os seus viés. Como uma entrevista de emprego pessoal. Que a pessoa vai lá e o empresário ele quer conhecer sobre a vida da pessoa para depois ele ser contratada. Como você é uma candidata ao cargo público... Eu sou candidata ao cargo público, mas para a gente saber dos problemas da cidade, a gente precisa estudar Maceió. Aí a gente vai passar por essa... Só que aí eu quero ver os seus viés políticos, viés ideológicos. Meu viés político é de esquerda, eu tenho um ideológico bem posicionado. Mas eu perguntei se você tinha algum problema em não responder. Não tem nenhum problema, eu respondo. Então, eu só acho que, assim, Guilherme Boulos não é candidato em Maceió. Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou do Partido dos Trabalhadores, então obviamente eu apoio o presidente, sou contra a gestão passada que teve aqui. Todos os meus posicionamentos eles foram bem colocados na mídia. Sou a favor do MST, sou a favor de diversos programas sociais. Desmilitarização, Tencanel, mas você é a favor ou contra? Eu não vejo como relevante essa pergunta no momento para a cidade de Maceió, mas para mim eu considero que seria sim favorável não só apenas para a população, mas como também para a própria polícia, a desmilitarização que tantas pessoas sofrem lá dentro. Você, no caso, é a favor de que a polícia militar acabe? Não necessariamente que a polícia militar acabe, mas que ela seja, na verdade, vista as condições que ela tem de trabalho. Tanto para o próprio policial, que a gente vê um adoecimento mental de uma grande parte do policiamento. A gente já teve conversa com diversos policiais que contam desse adoecimento e da questão da saúde mental na polícia militar e também na polícia civil. Existe uma grande cobrança do tipo de trabalho que eles colocam a fazer, e a própria segurança do militar e a própria segurança da polícia. Então eu acho que a gente precisa recalcular como que está sendo feito esse trabalho, até para a segurança dos próprios policiais. Show. Vamos passar para o próximo tópico então. Aborto. Você é a favor ou contra aborto? Eu não tenho que ser a favor ou contra o aborto. Eu não sou deputada federal, eu sou vereadora da cidade de Maceió. Mas você não é uma pessoa, no caso? Eu sou uma pessoa que acredita que o aborto ele tem que ser tratado como uma saúde pública. Sim. Que a gente precisa, na verdade, se preocupar em não criminalizar as mulheres que o cometem, mas ser contra ou ser a favor do aborto não é algo que me cabe. Na verdade, eu sou contra a criminalização das mulheres. Eu sou contra que essas mulheres sejam presas por muitas vezes recorrer ao último suspiro de sua própria vida. Eu sou a favor em todos os tipos de aborto que já são permitidos em lei, por exemplo. Eu não quero que retroceda os direitos que já foram garantidos para as mulheres e que nós possamos ser donas do nosso próprio corpo. Então, eu acredito que é uma questão de saúde pública, muito mais de viés ideológico. A gente tem que ver os fatos hoje em dia, que as mulheres que morrem, especialmente são as mulheres pretas, pobres e periféricas, que cometem aborto em clínicas clandestinas por não terem acesso, muitas vezes, à saúde pública e ainda não ser permitido em lei. Então, a gente quer acabar com a mortalidade dessas mulheres específicas que acabam morrendo em decorrência desse tipo de procedimento. Show. E a última... Não, penúltima. A drogas, a favor
Eu sou contra o uso de droga, eu não tenho como. O adoecimento da pessoa é muito traumático, não só para a pessoa, como para todo o entorno familiar, como você também... contra o uso? O uso de drogas, mas eu não sou você favorável. É contra a liberação das drogas também? Eu não sou favorável ao uso de drogas, eu não acho que elas devam ser liberadas tampouco. Né? Recentemente a gente teve uma polêmica na Câmara de Vereadores relativa a isso, sobre a multa, sobre o município de Maceió aplicar multa a quem utilizar maconha em vias públicas. Eu votei contrária, por entender que multar a pessoa que está utilizando o uso de drogas não é um serviço benéfico para o Estado. Na verdade, essa pessoa precisa de mais ajuda do que mais um tipo de punição. Então, eu acredito que a pessoa precisa de assistência do Estado, tanto, por exemplo, de fornecimento de mais CAPs na cidade de Maceió, de redução de danos, de melhoria da saúde pública, e também por acreditar que a gente já tem uma legislação nacional que nos supre na questão de tanto de multa, como também da questão de multa e da proibição. Hoje é proibido o uso de drogas no Brasil, e aí a gente tem já essa legislação nacional que nos supre. Então a gente está criando uma legislação que ela já existe, cabe ao juiz ou não aplicar essa sanção de multa. Então essa polêmica que teve recente, algumas pessoas me questionaram, acharam que eu era a favor do uso da droga, e eu fui bem clara, dizendo, até na minha fala, que eu não era favorável ao uso de droga. Na verdade, eu estava ali, primeiro que não cabia a nossa competência enquanto vereadora fazer esse tipo de trabalho, e também porque eu acredito que muito mais do que punir uma pessoa que recorre ao uso de drogas, ela está precisando de ajuda do Estado. Ela está sendo abandonada quando recorre a esse tipo de substância para ter a sua sobrevivência. Então, eu acredito que ser outro tipo de viés para fazer o acesso a essa pessoa, fazer o acesso a esse indivíduo que está sofrendo e utilizando essas drogas para a sobrevivência. Show. E a última pergunta é sobre ideologia de gênero. É outra maquiagem para causar uma histeria popular. Isso foi criado na mesma tentativa de Jair Messias Bolsonaro de ganhar a presidência da República, criação de uma suposta ideologia de gênero que estaria nas escolas. Eu nunca presenciei em nenhuma escola ideologia de gênero. Na verdade, isso foi uma criação para causar uma histeria e resguardar a família e os valores, né? Eu não acredito nem que ela sequer exista, mas sim que foi uma maquiagem para ganhar o tumulto e a histeria popular. Teca, passando essa primeira fase da nossa entrevista, foi bem tumultuada, né? Não, é porque são temas de praxe que sempre se coloca entre esquerda e direita. Se você é a favor disso, eu vou fazer porque, na verdade, assim, eu vou ponderar a respeito disso daí. É o seguinte, hoje a gente está vivendo uma constante no mundo, né? Uma divisão entre progressistas e os conservadores no mundo inteiro, né? Não só aqui em Alagoas, né? No Brasil. Eu acho que isso aí tem se tornado importante para todo mundo, né? Na hora de decidir o voto. Eu acho que essa eleição, inclusive, não vai se decidir por conta disso. A minha visão é que não vai se decidir por conta disso. Mas são temas relevantes que as pessoas estão levando em conta, sim, independente da posição. Gente que apoia, que pensa como você, e gente que é contra os seus pensamentos. Por isso que eu trouxe essas pautas para aqui. Agora vamos falar sobre os seus 4 anos como vereadora. Eu tenho visto, Teca, conversando com alguns candidatos, que aquele político de carreira, filho de político, né, ou de família política, ele tem uma dificuldade maior quando ele tem um primeiro mandato, né? A gente viu aí, conversou com outros candidatos que inclusive já entrou como presidente da Câmara de Vereadores em outros anos aí. E você também vem de uma família renomada, né? Uma família renomada de uma pessoa. A única da minha família é minha mãe, assim, pelo serviço e trabalho prestado que ela tem, mas a gente não tem um histórico familiar de família política. É um pouco diferente do que a gente vê de neto, de pai, de filho. Pelo contrário, a minha mãe, ela vem de uma família pobre, especificamente de Arapiraca. Minha avó teve 25 filhos, era costureira, e meu avô era agente de saúde com a doença degenerativa no cerebelo. Então, assim, a minha avó, ela costurava para sobreviver, e a minha mãe instalou fumo e vendeu sabão na feira de Arapiraca. E aí ela entrou na universidade em psicologia, se especializou em pessoas com deficiência, e através da educação e do trabalho com pessoas com deficiência foi que ela foi entrando na política. Eu já nasci num movimento muito distinto, eu já não estava na situação de pobreza, nasci num local mais privilegiado que minha mãe, e eu tenho 3 irmãs mais velhas.
uma médica, uma administradora e uma jornalista. E nenhuma delas nunca se interessou pela política para ser mandatária. São pessoas políticas porque todos nós somos. E eu, desde pequenininha, sempre acompanhei minha mãe, sempre me espelhei na minha mãe e acompanhava nos comícios, pedia voto, entregava santinha, fazia esse trabalho de formiguinha. Eu passei a representá-la em alguns eventos. E aí foi quando eu tomei gosto pela coisa e eu decidi que eu ia ser candidata. E a partir daí eu comuniquei a ela e pedi o apoio político há 4 anos atrás. E ela me apoiou. Liguei perguntando se ela já tinha algum acordo para a eleição. Ela disse que ainda não tinha nada marcado. Eu disse, se você não tem ainda, me dê uma chance, porque eu quero ser a sua candidata. E assim liguei pro meu pai também, pedindo o apoio do meu pai. E eles acreditaram em você? E eles acreditaram em mim e a gente foi eleita 4 anos atrás com 4.578 votos. Bacana. A minha pergunta para você era o seguinte, você encontrou quais desafios na sua primeira gestão, quando você entrou tão nova? Hoje você, me perdoa a indelicadeza, mas você tem quantos anos? Hoje eu tenho 25, eu fui eleita com 21. Com 21 anos. Então você entra ali entre 21 e 22 anos. Isso. Já tem um preconceito um pouco pela idade, né? Quando você entra, né? E como que é a sua história aí, quando você entra lá na Câmara de Vereadores? O que você encontrou? Quais foram suas barreiras? E como que você quebrou essas barreiras? Então, logo quando eu entrei, eu acho que tem 2 coisas que me acompanham. O fato de eu ser mulher e o fato de eu ser jovem. E aí muita gente associa a juventude à irresponsabilidade, né? E aí eu mostro pelo contrário. Eu me formei na Universidade Pública, me formei em Relações Internacionais, tenho um mestrado em Gestão e Políticas Públicas, eu continuo estudando para trazer o melhor para Maceió. E aí, pelo contrário, eu mostro que a juventude tem conhecimento e a juventude é responsável. Muita gente logo no início tinha aquele preconceito velado, não falava você é tão jovem, mas falava assim, você tem certeza do que você está falando? Tem certeza que você sabe o que você está dizendo? E aí eu falava... E aí você já entendia, eu já entendia, e eu falava assim, você está questionando pela minha pouca idade. E o fato de eu ser mulher também. Então as pessoas tentavam procurar outras pessoas para influenciar a minha decisão. Já chegaram a ligar para ter decisões políticas pro meu pai. Eu falava, passe o meu contato, o meu telefone, que a política da casa, agora sou eu sou a candidata, eu sou a vereadora, quando eleita, e eu vou poder tomar minhas decisões políticas. Eu não preciso de aval de nenhum tipo de homem para fazer esse trabalho. E muitas pessoas questionavam se era eu que tomava as próprias decisões. Mas essa guerra que você encontra aí nesse momento, você encontra com o externo ou também quando você fala assim... Os dois. Não preciso de nenhum tipo de homem. Aí você falava isso também pro seu pai? Você ponderava com ele? Claro. Quem toma a decisão final sou eu não sou a vereadora. No interno também, então. Dentro da própria família, da base familiar, você encontrava dificuldade? Não, dentro, eu digo interno e externo, eu pensei que era Câmara de Vereadores e Sociedade. Sim. Dentro da minha casa sempre foi muito apoiada, nunca tive esse tipo de problema, pelo contrário. Mas internamente na Câmara eu sentia, não só eu, como outras vereadoras também já passaram por essas questões de opressão de gênero, mas também fora. Por exemplo, eu escutava de uma forma mais crachada, vá tirar a catinga do mijo, vá lavar uma roupa, nem sabe arrumar o cabelo e já quer ser vereadora, porque meu cabelo é cacheado. Então eu escutava alguns tipos de comentário associado à minha pouca idade e associado também ao meu gênero, tanto fora quanto dentro. Até o cabelo. Até o cabelo, o óculos, a roupa, coisas que jamais cobrariam aos homens, por exemplo, que estão na política. Então, vereadora 4 olhos, vereadora que tem o cabelo feio, não sabe arrumar cabelo, não sabe pentear cabelo, que roupa feia, enfim, vários tipos de críticas e questionamentos acerca pessoal, não do meu viés, não da minha proposta, não do meu projeto de lei. Eram os questionamentos que saíam dessa alçada, né? E aí demonstram muito a opressão de gênero. Vá lavar uma roupa, você tem que estar em casa lavando roupa. Quantos comentários já escutei desse tempo? De vereador? Não, isso é fora sociedade civil, né? Dentro da casa no era mais... Você abria lá, com tinha certeza, tinha vários você deve comentários ter muitos prints hoje, né? Dessas coisas, né? A maioria eu apaguei. Eu não tenho mais, assim. O mais engraçado, eu escutava uns que eram bem engraçados e cômicos, que eu ficava pensando que criatividade que a pessoa teve para pensar em comentários como esse, isso né? É bacana, você ter esse... Tipo assim, eu não sei lidar com hater. Né? A maioria das pessoas não sabe lidar. Veja aí influenciadores digitais quebrando o pau mesmo no hate, né? E
E você teve uma delicadeza de olhar Mas foi assim, muita comicamente, né? Muita terapia, eu faço terapia desde que antes mesmo de eu iniciar como vereadora, e como vereadora eu faço acompanhamento há 4 anos, minha terapeuta Luciana, maravilhosa, que me ajuda muito e me ensinou, e estou aprendendo ainda a lidar com esse tipo de exposição, né? A minha vida é pública, mas eu tenho também minha parte privada, e aí fica essa linha tênue onde eu sou Tecanelma, eu sou a figura pública, como é que eu posso, enfim, agir nesses momentos. Muita coisa eu deixei de ligar tanto para comentários que não são relevantes para a construção, não são críticas construtivas ou discordei do seu projeto por causa desse motivo. Eram muito mais ataques pessoais. E aí esses ataques pessoais não levam a nada. Na verdade, são pessoas que querem descredibilizar a minha imagem. E aí eu tento reforçá-la todos os dias, mostrando a minha capacidade enquanto vereadora. Entendi. E aí depois você passa essa primeira parte tumultuada da sua entrada na Câmara de Vereadores, você consegue um domínio ali da operação e aí você apresenta quantos projetos? Então, e quais são esses? Eu já apresentei mais de 180 projetos de lei, dentre eles mais de 60 foram aprovados e mais de 50 foram promulgados. Você conseguiu aprovar 60 projetos Isso, de sua autoria? Minha autoria. Ai, bacana. E isso, aí, né? Isso é um dado importante. Até quem é oposição aí vai ter que... A gente trabalha, eu sempre falo assim, sabe? Você pode até discordar da minha ideologia, você pode discordar do meu posicionamento. Você não pode discordar que eu não trabalho. Porque isso aí, assim, eu faço audiência pública, eu faço eleição para emenda parlamentar, eu tô na rua fiscalizando, eu faço, acompanho as audiências públicas da lei orçamentária, tô na Câmara de Vereadores frequentemente, para me achar uma porta rosa pink na Câmara de Vereadores, eu sempre tô lá, de segunda a sexta, 9 às 18. Então, assim, é um trabalho que a gente faz que é para toda Maceió. A gente percorre todos os bairros, a gente caminha pela cidade e a gente também tem proposições que são, muitas vezes, demandas da sociedade. Por exemplo, eu estava conversando com mulheres que têm câncer, especificamente câncer de mama. E muitas delas estavam contando que quando elas estão durante o tratamento, elas sofrem muito de aguardar muito tempo nas filas. Porque a quimioterapia dá enjoo, dá vontade de vomitar, dores, fraqueza muscular, e é muito difícil. E aí a gente conversando com elas e com a Amadas, que é as mulheres advogadas de Alagoas, a gente criou esse projeto de lei de prioridade na fila durante o tratamento de pessoas com câncer. Então, as pessoas com câncer que estão durante o tratamento não vão precisar esperar a fila durante tanto tempo quanto outras pessoas. Então, por exemplo, isso foi de uma demanda escutando as mulheres que têm câncer e que estavam na dificuldade muito grande de aguardar tanto tempo na fila. Então, essa demanda é democrática. A gente escutou diretamente da população e transformou em projeto de lei para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, a gente navega em todos os públicos, especialmente as minorias. Tem para os animais, que eu sou vegetariana, então eu trabalho bastante para os animais. Tem para as mulheres de igualdade de gênero, como a distribuição de absorventes para mulheres cadastradas no Cade Único, não apenas para as escolas, mas todo mundo que tiver o Cade Único, fiz esse recorte socioeconômico. Tem para as pessoas com deficiência, como, por exemplo, a proibição de fogos de artifício com estampido. Isso é bacana. Tem para a educação, quando a gente foi autora da emenda do Fundef para todos, para repartir o Fundef com todos os profissionais de educação, não apenas o professor, mas também, por exemplo, a merendeira, o segurança que foi na porta, o secretário escolar também ter acesso a esse recurso. A gente tem para a juventude, como ampliação do passe livre estudantil, como incentivo ao jovem aprendiz. A gente tem para a criança e adolescente, colocar a criança e adolescente, o OCA, no orçamento público, o orçamento da criança e adolescente exposto na cidade, foi uma emenda nossa. Então, assim, a gente trabalha para todas as minorias sociais. Você trabalhou, fato, 60 projetos aprovados. Tem trabalho, tem serviço prestado na cidade. E aí a gente faz de formiguinha mesmo. Nem sempre eu consigo aprovar todos, a gente sofre alguns pedidos de vistas, alguns atrasos no processo, mas a gente faz esse trabalho frequente. Eu tenho uma equipe muito ativa, eu não faço tudo isso sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa que a gente chama o time Tecanelma, que constrói esse mandato junto comigo. E também escutando as demandas diretas da população. E como é que você fez... Aliás, vou reformular minha pergunta. Você se considera oposição ao atual prefeito? Eu me considero independente. Independente, no caso. Mas então, esse seu viés independente, ele lê o projeto. E aí, se o projeto for bom, você aprova. Se exatamente for ruim, isso. Aí você... Já aprovei várias vezes proposições que vieram da prefeitura que eu não vi nenhum óbice, nenhum problema para
para a população de Maceió, então eu já votei favorável. Como tiveram outros que eu achei que não seria prudente votar daquela forma, e aí a gente ou emendou, ou votou contrário, ou se absteve, porque não teve tempo hábil de analisar a proposta. Então, assim, eu sou independente, eu analiso dependendo do que for. O que lhe assustou nesses 4 anos? Que me assustou? Ah, boa pergunta. Eu tô pensando. O que me assustou? Eu não sei o que me assusta, porque eu tenho tanta coragem. Mas você entra na Câmara de Vereadores, você vê uma situação totalmente normal ou alguma coisa atípica? Uma coisa assim. Eu não esperava escutar tantos comentários, por exemplo, de mim, da minha vestimenta, das minhas coisas, como a minha mãe, quando ela se elegeu há 20 anos atrás, quando ela foi vereadora, ela escutava muita coisa. Eu lembro dela reclamar e tudo mais, porque ela era muito feminina, e naquela época as pessoas só esperavam homens na Câmara, ou tinha que se vestir de terno e gravata para ser respeitada. E minha mãe sempre foi muito feminina, adotou o rosa, e pensava que o rosa não podia caminhar muito na política, né? E eu não esperava que, 20 anos depois eu ainda fosse escutar comentários sobre a minha vestimenta, sobre como eu me porto, como eu falo. Dentro da Câmara? Então, dentro não é algo explícito, né? É algo velado, que são comentários que a gente escuta aqui e ali. Mas fora também de críticas da sociedade, eu não esperava que fosse ter esse tipo de comentário ainda hoje, sabe? 20 anos depois, e ainda tô escutando coisas que minha mãe, por exemplo, quando era vereadora, escutou também. Isso foi algo que me surpreendeu, não me assustou, mas me surpreendeu bastante. Eu não esperava que eu escutasse esse tipo de comentário. Qual foi um ponto que você teve que você disse, mãe, eu quero sair, quero desistir? Foi lá chorar para sua mãe. Qual o ponto mais dramático dessa sua jornada aí, dos 4 anos como vereadora? Eu não pensei em desistir, mas que eu vi que eu estava incomodando quando pediram a minha prisão e pediram a minha censura. E aí foi quando eu vi que eu realmente incomodava na Câmara de Vereadores. Teca, relembra esse fato aí pro nosso público. Por que pediram sua prisão? Quando foram conceder o título cidadão honorário para Jair Messias Bolsonaro, eu era contrária e falei, debati, fiz minhas críticas à presidência, e dentre delas, um vereador, ele pediu a minha censura da minha fala, a censura expressa, tá gravado, tá no YouTube, para quem quiser ver. A censura expressa, depois disso, entrou com um processo no Comitê de Ética da Câmara e também enviou um ofício ao presidente da República, na época, Jair Messias, pedindo que eu fosse enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que eu fosse presa. E aí foi quando eu me assustei um pouco, porque, assim, meu pai tem 80 anos. E meu pai, ele foi preso, ele foi exilado e ele foi torturado na época da ditadura militar. Meu pai era jornalista, é jornalista, né? Ele ainda está entre nós. E ele me contava algumas histórias, algumas coisas que ele passou. Ele teve que passar 8 anos fugido do país. De quando ele ficou preso, de como era o terror da minha avó, de ver um filho preso, de ver um filho exilado. E quando alguém falou a palavra censura, quando alguém falou de Lei de Segurança Nacional, eu me assustei, porque eu fiquei pensando que a ditadura já foi um tempo tão longe, mas tão próximo a gente, né? Ela tá tão viva entre nós, infelizmente. E aí foi um ponto que eu repensei 2 vezes, mas eu tive muita coragem para continuar, porque as pessoas estão do meu lado, tem muita gente do meu lado, e eu recebi diversos apoios públicos. Foi um caso que tomou o Brasil inteiro, várias pessoas se pronunciaram, como, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul mandou mensagem. Mandou direto para você, não sabe? A Tabata Amaral mandou mensagem. O Freixo mandou mensagem. Várias pessoas nacionalmente tiveram acesso a esse caso, tanto de direita quanto de esquerda, como, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, ele não é de esquerda. E se incomodaram com esse fato. Então, assim, foi um momento que eu penso 2 vezes, mas com o apoio todo que eu recebi daqui de Maceió, das pessoas conversando comigo, das mulheres que saíram em minha defesa, eu resolvi ter mais coragem ainda e continuar nesse caminho. Mas aqui pra nós, o que você falou nesse discurso? Eu fiz críticas, eu não me lembro exatamente como foi o discurso. Eu fiz várias críticas à gestão do Jair Messias Bolsonaro, fiz críticas a ele. Lembro que eu falava que ele não trouxe nada para a cidade de Maceió,
que não tinha benefícios, pelo contrário, a gente estava numa época de pandemia, era uma pessoa que estava andando de jet ski enquanto tragédias estavam acontecendo, era uma pessoa que perguntou quando as mortes estavam aumentando se era coveiro, enfim, era uma pessoa, uma figura totalmente problemática. E eu lembro que eu teci diversas críticas, tanto a ele quanto a sua gestão. E aí, nesse período, nesse processo, um dos seus defensores fez todos esses pedidos. E aí eu lembro que foi um momento emblemático para mim. Na sua jornada, né? Na minha jornada, mas que eu continuei. Tiveram outros também, como a proibição de entrada da cesta do MST na Câmara de Vereadores, que a gente entrou para mostrar o que era produzido pelo MST e foi barrado na casa. Enquanto outros parlamentares tinham, por exemplo, Fora Lula em sua caneca, com botões desse tipo, que de outro viés político poderiam passear livremente, e uma cesta do MST foi impedida. Enfim, tiveram outros momentos emblemáticos, quando a gente discursou e aprovou a lei de cotas raciais para concursos públicos. Esse foi um momento muito emblemático na minha atuação, com o apoio do movimento negro, que foi para a Câmara, fez protesto, pediu inclusão em pauta. Então, assim, tem momentos vários históricos que a gente consegue ver já essas leis sendo aplicadas, porque a gente já teve o concurso municipal da Câmara e essa lei já estava em vigor. Então, esse primeiro concurso já teve uma lei minha vigente. Então, é algo que a gente já consegue ver a diferença, né? Então, é muito legal acompanhar esse trabalho. Teca, aí daqui para frente, nos próximos 4 anos, o que você pretende fazer que você ainda não fez e dar seguimento ao que está acontecendo porque você fez? Ainda tem muito trabalho para Maceió, né? O legislativo, às vezes, as pessoas têm um pouco de sensação que não... Alguns questionam, né? Eu fiz uma prestação de contas nessa pré-campanha. O meu trabalho foi prestar conta. Foi ir na casa das pessoas com um slidezinho, uma caixinha de som e mostrar quantos projetos, quantas audiências públicas, quantas fiscalizações, quantas denúncias no Ministério Público, fotos de ações que eu fiz esse trabalho. E aí teve uma pessoa que eu falando que eu cobro a prefeitura, melhoria para as escolas, que a creche Gigantinhos não é suficiente, que tem 30 mil crianças fora da creche na cidade de Maceió, que Gigantinhos prometeu 10 mil, mas ainda não cumpriu os 10 mil que foram prometidos, 10 mil vagas. A gente não sabe onde estão todas as creches da cidade de Maceió. Eu já fui indagada através de ofícios e não obtive respostas. E aí uma pessoa fez, mas você cobra, e por que não muda? E aí eu falo, não depende só de mim, né? Tem que ver qual é o trabalho do legislativo. A gente ainda tem muitos desafios. Eu considero que o transporte público e a mobilidade urbana é um tema, assim, que mexe muito com a vida do trabalhador, especialmente quem mora na parte alta e trabalha na parte baixa. Para subir e para descer demora cerca de 1 hora, 2 horas por dia, no seu dia, que é apenas no transporte público. Então essa pessoa vai ter 2 horas a menos da sua vida todos os dias. Para quem é motorista também de aplicativo, também sente essa dificuldade, porque passa muito tempo no trânsito e aí tem uma dificuldade maior. Quem também tem o seu carro, porque não tem apenas o horário de pico, né? Porque antes era trânsito 6, 7 horas, hora do almoço, agora em todo momento a gente vê trânsito na cidade de Maceió. E aí, então, assim, tem o trabalhador que está sendo afetado, tem a pessoa que tem o seu carro, tem a moto, tem o motorista aplicativo. Então, a gente vê que a mobilidade urbana é um tema muito importante para a cidade e que está sendo negligenciado, sem plano de mobilidade. A gente não tem plano e vai perder o de enviar durante o prazo e de receber recursos do governo federal. Tem um plano diretor da cidade que está em atraso, era para ser revisado há um tempo. E agora, durante o período eleitoral, está tendo as reuniões do Conselho, que eu tenho participado, e também teve uma escuta ativa da sociedade civil. 3 dias, eu participei de alguns deles, 3 dias em semanas distintas. Tem a questão das creches, especialmente para as mulheres, né? Creche é um tema que a gente fala da criança, da criança, mas também fala da mulher, especialmente na que quer voltar para o mercado de trabalho. Quando a gente não tem creche para colocar o seu filho, aquela mulher não vai poder voltar para o mercado de trabalho. E muitas vezes vai continuar afastada dele. E aí vai virar uma dependência. Por exemplo, se uma mulher sofre violência doméstica, como é que ela vai ter sua dependência financeira para se separar do marido? E para sair daquele local de violência? Se ela depende financeiramente, não tem com quem deixar seu filho para ela percorrer atrás dessa oportunidade. Então são ciclos viciosos que a gente ainda vê acontecendo na cidade de Maceió. Então eu tenho um compromisso com a democracia, eu tenho um compromisso com a transparência, eu tenho um compromisso com o orçamento participativo, eu tenho um compromisso com a população de Maceió, com a mobilidade, com a cultura da nossa cidade, a cultura popular, que muitas vezes é esquecida. Tem vários artistas de fora que vêm para cá e ganham cachês milionários, mas a cultura da nossa cidade demora 1, 2, 3, 4, 5 meses para receber o cachê.
Dani, o que aconteceu naquele calote da cultura, que como que você atuou naquele calote? A gente fez diversas audiências públicas na Câmara de Vereadores e a gente conseguiu fazer essa denúncia também no Ministério Público. Há 2 semanas atrás, a gente teve uma audiência com o Ministério Público, a Prefeitura de Maceió e Sociedade Civil. E foi muito de bom tom, porque a Prefeitura, pela primeira vez, por exemplo, assumiu os seus erros na reunião. Inclusive, falou que o Conselho de Cultura... O Conselho de Cultura Municipal, do jeito que foi feito o decreto, foi feito de forma equivocada e que eles estariam revisitando esse decreto para enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, como determina a lei orgânica, para a partir daí fazer um projeto de lei que fosse o que a sociedade civil pede. Então, assim, foi de muita surpresa também para mim quando eu escutei um representante da Secretaria de Cultura falando que ia rever o decreto. Eu me assustei, porque foi a primeira vez que eles deram um braço a torcer e viram que a gerência na cultura é muito difícil ter continuidade quando tem vários secretários em uma única mesma gestão. E aí a gente fez cobranças ativas demonstrando que o dinheiro já estava em conta da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, e não havia o repasse concreto para os artistas locais da nossa cidade. Então a gente conseguiu fazer essa denúncia no Ministério Público, conseguiu fazer audiência pública e também participou dos próprios protestos da cultura, né? A gente viu o protesto na frente à prefeitura, eles foram atendidos uma vez pelo prefeito, mas esse fato de a construção de um conselho cultural, a construção de uma política da cultura local ainda precisa de muito avanço, ainda precisa de muita ajuda. E aí eu sou um campo para representar conjuntamente a eles. Tica, como que a gente pode chegar num meio termo? Hoje eu vejo uma sociedade muito dividida, como eu conversei com você no começo da nossa entrevista, pelo extremismo, né? Tanto, na minha opinião, da esquerda quanto da direita, né? Mas eu vejo que você é o oposto do que a mídia coloca, né? Eu via você, eu vou te abrir o coração aqui, claro, como uma pessoa extremista também, da esquerda. Conversando com você, eu vi que você fez várias propostas, 60 propostas que foram aprovadas, não foi aprovada a tua, nem por você sozinha. Sim. Né? Mas só que eu vejo um embate muito grande entre esquerda e direita, que ela acaba na definição de teses, ou seja, quando você está discutindo, que você coloca um argumento, mesmo que aquele argumento seja relevante, e você não tem uma coisa para rebater aquele argumento na hora, você volta, não, mas meu princípio é esse, então eu vou defender ele a todo tipo e não quero mais conversar com você. Não você, especificamente. Estou falando assim, de forma generalista, né? Sim. Entre esquerda e direita. É possível, na sua visão, haver um consenso de você tão jovem apresentar um projeto lá e esse projeto ser bacana e os vereadores de direita, de forma independente, como você disse que aprovar porque é um projeto bacana, e de contrapartida você fazer a mesma coisa? Eu acho que isso é possível. A gente já teve várias... existem dissidências, né? Como qualquer parte da democracia. Existem momentos que a gente não vai concordar e momentos que a gente concorda. Já tiveram aprovações que eu aprovei, por exemplo, propostas do Executivo, que é do Partido Liberal, que é do Partido do PL, enquanto eu sou do PT. Então a gente já teve aprovações de matérias que, sim, elas foram propostas por outro lado da política, mas que eram benéficas para a população e eu aprovei. Então não tem necessariamente... Tem uma venda e o que vier de lá a gente tem que se opor, fechar os olhos e não ter nenhum tipo de diálogo. E como construir essa ponte para que através isso do seja diálogo. Prática de todos? Sem diálogo não tem como você ter política. A gente precisa de diálogo, a gente precisa coalizar as forças. Não tem como ser só uma única voz. Até porque a gente é uma multiplicidade de pessoas, né? Existe uma multiplicidade de gente. E a gente precisa tentar ter uma consonância entre todos. Então, assim, não dá pra fechar a venda e tudo que vier de um lado é bom e tudo que vier do outro é ruim. Não é dessa forma que eu trabalho. Mas você vê que é assim que está acontecendo hoje? Tanto da esquerda quanto da direita? Não sei se hoje em dia tá exatamente assim. Eu vi muito isso acontecer. Nenhum tipo de abertura, mas eu acho que existe uma possibilidade, até porque a gente vive no presidencialismo de coalizão, né? E é a mesma coisa na prefeitura de Maceió. Para o prefeito conseguir aprovar as coisas, ele tem que ter sua maioria, então teve que ter diálogo. Porque, por exemplo, para o governo Lula conseguir governar, ele teve que dialogar com outras forças, teve que ceder em algumas partes, teve que ceder alguns tipos de ministério. Então, assim, eu acho que agora tá algum tipo de diálogo, mas ainda a gente precisa avançar muito para ter
Com certeza. E você está aberta nesse avanço, você está aberta a conversar com todo mundo. Tenho minhas restrições, não vou mentir pra você. Mas a sua restrição é pessoal, não é tipo assim, pelo que eu estou entendendo, não é uma restrição de conceito, né? Você... Não, tem pessoas que eu não compactuo com a política. Quando eu não compactuo, é difícil o diálogo, mas não é impossível. Tem algumas restrições que foram ataques pessoais a mim, que é muito difícil dialogar com pessoas que queriam me prender. Então, esse tipo de diálogo, pra mim, ele não vai funcionar. Mas em outros momentos... Mas pelo bem comum... Eu não tenho um problema eu não negaria só porque a proposta veio de fulano ou cicrano. Não é esse meu tipo de política, né? Como eu falei, eu sou independente. Então, assim, se for bom para a sociedade, se for bom para Maceió, eu vou aprovar. Eu não tenho esse tipo de posicionamento apenas porque é de fulano, de cicrano, eu sou contrário. Pelo contrário, eu já aprovei diversos projetos de lei que vieram, por exemplo, de partidos opostos ao meu. E o que eu não concordo, eu tenho meu posicionamento e vou votar contrário, ou vou me abster, ou algum tipo de posicionamento contrário a essa proposição. Eu acho que é esse o caminho. Minha opinião humilde de quem não é vereador é o diálogo, é conversar, é a pessoa tirar o ego, tira o ego fora, vamos ver o argumento, vamos ver o que é bom para a sociedade e daí por diante vamos decidir. Se todo mundo pensar assim, acaba essa divisão, você começa a defender suas teses, seus argumentos. Você não está eleita vereadora por acaso, você representa uma gama de pessoas que acreditam nos seus conceitos, né, e seguem você porque acreditam de certa forma no que você está colocando ali também, da mesma forma que você, da mesma forma do outro lado. Mas parece que quando a pessoa está defendendo uma coisa que é diferente da minha, todos os lados, aí eu não vou fazer nem uma apologia para a esquerda nem para a direita, para mim é a mesma coisa, os dois. Tem que ter um consenso, entendeu? E aí eu estou te falando isso porque o que a mídia passa de você é o extremismo. Perdoe-lhe ser sincera. Claro, fica à vontade. Mas só que você, trazendo esses dados aí, eu sou muito número, né? Eu sou número. 60 projetos não é aprovado por acaso, né? Com certeza. E assim, é um trabalho de formiguinha. Não é fácil aprovar todos, mas a gente insiste, sabe? E eu conto muito com a ajuda da sociedade civil. A maioria dos meus projetos, eles são feitos de forma participativa, deliberativa. Por exemplo, eu envio projetos para os conselhos municipais, já enviei alguns projetos para perguntar, isso está de acordo? Tem alguma coisa que poderia melhorar? Então, geralmente, quando alguém me pede um projeto de lei, eu formulo e envio uma proposta de minuta. E aí? Concorda? Então, assim, como eles são feitos de parte democrática, muitas vezes eles vão na Câmara de Vereadores pedir aprovação. Um projeto de lei de cotas, por exemplo, a gente conseguiu, através do próprio Movimento Negro, que também foi na Câmara de Vereadores, conversar com os vereadores e tentar convencê-los da necessidade. Foi difícil? Foi um ano. Foi um ano para conseguir aprovar esse projeto. Eu disse que ia levar um bolo de aniversário para cantar parabéns na Câmara, da demora que era para um projeto passar mais de um ano tramitando. Mas a gente conseguiu, através do diálogo e convencimento, e mostrando a necessidade de uma ação afirmativa como essa. Então, assim, eu conto muito com a sociedade civil para conseguir aprovar projetos como esse. Bacana. E agradecer você por ter aceitado nosso convite, né? De debater. Assim, não tenho medo. Eu sou muito tranquila, eu converso com todo mundo. Já fui para vários tipos de podcast, já fui para TV, já fui para inúmeros locais, até de pessoas que eu já sabia que tinham um posicionamento contrário. Mas eu disse, vou lá, vou conversar, vou expor meu posicionamento e falar. É isso. O que eu penso. Por exemplo, eu vou atingir o seu público e você vai atingir o meu. Porque se for só para você atingir os seus, não precisa mais de ninguém. Você vai lá atingir, já tá eleita. Mas você precisa de mais gente, cada vez mais, para poder você ser eleita. E aí, num denominador comum, vocês chegar no consenso e aí a gente entender o que é melhor, como eu disse a priori. Mas agradecer você novamente por estar aqui presente, discutindo políticas públicas, prestando conta para a sociedade dos seus 4 anos de mandato, trazendo proposta para os próximos 4 anos aí, se eleita for, né? Se eleita, né? Ainda tem um longo caminho a percorrer. Tá no começo, né? Oxe, começou agora, sexta-feira. Como é que tá a energia na rua? Tá muito legal, mas eu tava bem ansiosa, sendo a primeira reunião, eu me emocionei no final, desse jeito, muito obrigada por me escutarem. Eu fico muito honrada, né, quando as pessoas saem de casa pra ir numa reunião, pra escutar sobre política, porque política pra muita gente já foi descredibilizada. É mais um político, mais um que não trabalha. E aí quando a gente começa a mostrar o nosso trabalho, começa a mostrar as ações que a gente fez, como por exemplo o Castramóvel, foi o primeiro da cidade de Maceió, a gente castrou 500 animais na cidade. Bacana. E aí a gente teve a ação, por exemplo, do RG Inclusivo, a gente
conseguiu colocar no RG o CID da deficiência e o símbolo. Por exemplo, você tem autismo, o símbolo do autismo, para você andar com um documento único. Foi a primeira edição do estado de Alagoas. A gente conseguiu constituir identificação. Então, assim, quando eu começo a mostrar as coisas que a gente consegue tirar do papel e colocar para a sociedade, as pessoas olham com outros olhos. E aí eu fico muito honrada. Eu fico muito honrada. Eu fico, caramba, muito obrigada por vocês cederem um tempo, vocês ainda acreditarem na política, acreditarem numa mulher jovem que está aqui, progressista, querendo trazer o melhor para a cidade. Continue estudando para trazer o melhor. Continue buscando mais alternativas para a cidade de Maceió. Então, assim, eu fico muito feliz. A energia é muito legal de encontrar o povo na rua. A gente foi pra Rua Fechada domingo, teve gente parando para pedir adesivo. Eu sempre fico feliz. Eu disse, caramba, que legal. A aceitação é boa. Claro, tem pessoas que quando vê o 13 já dizem, não quero a 13. Eu disse, tudo bem também, mas ninguém foi desrespeitoso. Ninguém... E nem você desrespeitou. Não, a gente agradeceu. Quando ele falava, não quero, tudo bem, de boa. Foi uma relação super tranquila. Então, teve um momento que estava no mesmo espaço, a gente do PT e um candidato a vereador do PL. E todo mundo se cumprimentou, continuou, eu fiz a minha panfletagem, ele fez a dele e vida que segue. Isso aí. Não tem que... A gente não vai gritar, nem vaiar nesse tipo de política, não é o que a gente promove. Teca, você tem 1 minuto. Um minuto? Na câmera 1, para falar com o meu público e com o seu. Valendo? Valendo. Oi, gente, eu sou a vereadora Teca Nelma, já sou vereadora aqui do município de Maceió e estou candidata à reeleição. Eu queria que vocês me acompanhassem nas redes sociais, que vocês podem se aprofundar sobre o meu trabalho. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, é tudo Teca Nelma, não tem erro. Na Câmara de Vereadores é uma porta rosa pink, a única porta rosa da casa, que você pode ir lá e sempre estará aberta para você. O meu trabalho é progressista, o meu trabalho é de uma mulher jovem, feminista, que acredita nas políticas públicas, que continua estudando para trazer o melhor para Maceió. Então eu queria agradecer você que nos ouviu até aqui, assistiu essa entrevista, que pode me procurar, eu estou à disposição para debater e conversar junto com você. E a você, querido ouvinte, queria agradecer você por ter acompanhado mais um episódio dessa jornada com candidatos a vereadores por Maceió, por todo o interior de Alagoas, candidatos a prefeito, que a gente está batendo papo aí também. Pedir a você que compartilhe, dê o like, siga nosso Instagram, que é Luau Podcast, para que a nossa família cresça cada vez mais e a gente leve informação para você sempre que você precisar, ou não precise também, né? A gente tá aí informando toda hora. Todo mundo precisa. Beleza? Valeu, galera!